O rival de Maduro na eleição deste ano, Edmundo González, chegou neste domingo à Espanha. Ele estava em silêncio nas últimas semanas e há um mandado de prisão aberto contra ele na Venezuela. González pediu asilo político ao país europeu. Segundo a líder da oposição, Maria Corina Machado, ele corria risco de ser morto. A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, alega que Edmundo González estava refugiado na embaixada espanhola e que o governo concedeu salvo-conduto para que ele deixasse o país. Qual é essa história de salvo-conduto? Ele saiu fugido mesmo, Acácio Miranda? Porque o que parece, o que ele diz, é que ele estava correndo um certo risco ali de ser morto pelo governo venezuelano, né? Já tinha contra ele um mandado de prisão, nitidamente um mandado de prisão ilegal, simplesmente pelo fato dele ser opositor político. E agora que ele conseguiu sair, a conversa na Venezuela é que eles deixaram. Saiu porque a justiça deu um salvo-conduto, mesmo existindo o mandado de prisão. E aí? Ele fugiu porque ele corria risco. Isso é inegável. Eu não sei se risco de prisão, uma prisão obviamente ilegal, ou um risco de morte, mas fato é que ele corria risco. E isso é facilmente comprovado quando nós olhamos para a situação da Venezuela. Nos últimos dias, inúmeros opositores do Maduro foram presos em circunstâncias onde não há um mínimo de contraditório e ampla defesa. Inúmeros opositores do Maduro sofreram ataques pessoais, inclusive ataques físicos em determinadas circunstâncias. Então é óbvio, diante desse contexto, que o Edmundo González, que junto com a Maria Corina, eles dois personificam neste momento a oposição ao Maduro, que eles saiam da Venezuela. Ele já foi para a Espanha tem sido um asilo para diversos líderes políticos da América Latina quando por alguma razão deixam os seus países, e é óbvio, o González é só mais um venezuelano que sai do seu país. A gente precisa lembrar que a Venezuela é o país que hoje tem o maior fluxo de nacionais fora da sua nação. Mais ou menos 30% dos venezuelanos não estão no seu país, seja pelo problema humanitário, seja pelo problema político que lá existe. E aí, Leandro Ferreira, como é que defende? Não defende, Koba. Mas tem quem defenda, né? Tem quem defenda, é óbvio. Mas eu acho que a gente está numa situação em que, de fato, o regime que temos na Venezuela não tem legitimidade. Eu acrescentaria no que o Acácio diz, o Acácio é um grande especialista em relações internacionais, mas eu acrescentaria que essa se configura como uma situação de exílio, Acácio. Né? Porque essa história de salvo-conduto parece aquela história do ame ou deixo que tinha na ditadura no Brasil. Né? Você não vai aqui compactuar com o regime, né, que é autoritário, então você deve deixar o país. É muito parecido com o que a gente escuta no discurso, historicamente aqui do Brasil, autoritário também, de ame ou deixo. Então, as similaridades com um regime ditatorial autoritário são muitas, né? O presidente Lula tem chamado reuniões de emergência, inclusive hoje, né, para tratar especificamente deste assunto. Vale lembrar que a Espanha, apesar de ter laços com a Venezuela que facilitam a imigração, não é governada por um partido de direita, é uma coalizão ampla, mas liderada pela esquerda, inclusive, né? Então não se trata só de uma situação de afinidades políticas, mas sim do mundo percebendo, inclusive os governos progressistas e os partidos progressistas, que de fato o governo da Venezuela perdeu toda a legitimidade. Eu espero que uma solução pacífica seja encontrada, acima de tudo, né? Mas me parece que passa por uma reedição de uma eleição que tenha um caráter muito mais justo do que essa que nós assistimos nos últimos meses. Fala, Diego. Concordo com o que disseram os colegas, Koba. Eu só acho muito triste que um país tenha que ter dois presidentes em exílio. Vamos lembrar que essa novela que está acontecendo hoje com Edmundo González aconteceu nas últimas eleições venezuelanas em relação a Juan Guaidó, que também hoje vive nos Estados Unidos como um exilado político. Então é triste que um país vizinho ao nosso Brasil aqui, tenha que ter dois presidentes exilados para só agora uma grande maioria das pessoas, e aí evidentemente que eu estou falando do campo da esquerda, tratem a Venezuela como aquilo que ela é, uma ditadura sanguinária, que está oprimindo seu próprio povo.
tornando até, fazendo até com que passe a existir um problema social aqui no Brasil, dos milhões de venezuelanos em situação extrema, de pobreza extrema, que vêm aqui para o nosso país e passam a se ancorar no nosso sistema de aparato social. Então, é bom que o mundo finalmente reconheça que a Venezuela é uma ditadura, que o governo de Nicolás Maduro, que sucedeu o chavismo, é um governo ilegítimo, é um governo que não tem sequer o apoio do próprio povo, já perdeu grande parte também do apoio dos próprios burocratas venezuelanos, das elites venezuelanas, mas enfim, eu acho que o nosso presidente da República acertou na aposta dele a respeito do arrefecimento da situação venezuelana, porque agora que Edmundo González deixa o país, dificilmente ele vai conseguir manter as pessoas nas ruas, principalmente com o extremo grau de violência que Maduro tem empregado contra manifestantes. Então, acredito que agora tende a questão do Nicolás Maduro, ele tende a se solidificar no poder e, claro, agora com uma Venezuela de fato sendo reconhecida por todo mundo civilizado, por todo mundo ocidental, como a ditadura que é. Só um detalhe, né, Cássio? Explica rapidinho a diferença do Guaidó com o González, porque o Guaidó não foi eleito, né? Ele era presidente da Assembleia, tem essa pequena distinção entre os dois, não é isso? A gente tem que olhar, o Guaidó era presidente da Assembleia, passou a fazer oposição ao Maduro. O Edmundo González, ele tem uma peculiaridade. O Edmundo González fez parte, inclusive, do governo do Hugo Chávez lá atrás. O Guaidó, historicamente, foi oposicionista ao Chávez e ao Maduro. O González não. O González foi uma alternativa intermediária que, especialmente os Estados Unidos e a oposição venezuelana acharam, e o Maduro acabou aderindo a isso também, porque se eventualmente ele vencesse, que é o que todos nós achamos que venceu, e o Maduro entregasse o poder, ele não faria uma ruptura institucional tão contundente na Venezuela. Fato é que no meio do caminho o Maduro talvez tenha deixado de acreditar no Edmundo González, mas há essa diferença. Não à toa o Guaidó foi para os Estados Unidos, que são o principal inimigo da Venezuela, e o González foi para a Espanha, e o Leandro bem disse, a Espanha hoje, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, é alguém de esquerda, é alguém progressista. Fosse a Espanha favorável ao Maduro, ou fosse o González, alguém opositor muito contundente às ideias do Maduro, ele teria ido aos Estados Unidos e não à Espanha. E como se não bastasse, a Venezuela manda o Brasil desocupar a embaixada argentina em Caracas. O Itamaraty assumiu a administração do local depois que Maduro expulsou a diplomacia argentina do país. O Brasil respondeu que só deixará o local depois que um novo país for designado para assumir a proteção da embaixada. No local estariam abrigados opositores do regime de Maduro. Então o caldo está azedando, inclusive, com o Brasil também, agora envolvendo este espaço físico lá, que era da Embaixada Argentina e que está sob o comando da diplomacia brasileira, o Diogo da Luz. Sem dúvida, Kobayashi. E o Brasil está num dilema, né? Porque ele recebeu uma ordem do governo da Venezuela de saia daí. E ele está lá a pedido do governo argentino, que rompeu relações com a Venezuela, a Venezuela rompeu relações com a Argentina, na verdade, eles tiveram que se retirar, mas o Brasil está cuidando da embaixada. A minha impressão é que nos próximos dias o Maduro irá dizer que, como Argentina e Venezuela não têm mais relações, aquilo não pode ser considerado uma embaixada, e sim um simples imóvel onde estariam escondidos 6 venezuelanos apoiadores da Maria Corina Machado e, portanto, vão se sentir no direito de invadir. E certamente vão encontrar lá um monte de documentos argentinos, e é uma invasão a uma embaixada, sim. E aí, se era uma embaixada argentina, não é possível que tenham acesso ali outros países que não sejam aqueles autorizados, né? Que, como é o caso do Brasil, a administrar aquele local, né? Tem documentos sensíveis, imagino, ali da diplomacia internacional e de interesses, tanto da Argentina quanto da Venezuela naquele local, Priscila Silveira. Sim, inclusive, salvo o melhor juízo, eles são signatários, não é? Da Convenção de Viena, onde no artigo 22, Coba, dessa convenção, da qual também nós somos, né, igualmente signatários, de que ali é uma proteção e não pode, claro, eu até acho que o Diogo também tem uma certa razão no sentido de que ele vai fazer
ele terra sem dono. Assim como... Veja que eu não estou defendendo a tese, eu estou supondo que ele fará. Sim, e eu concordo, tá, Diogo, nesse ponto. Eu acho até que pode ser que ele esteja tramando ou tramitando para que isso aconteça de fato. Aí nós não teremos uma problemática na diplomacia, e sim um problema que vai atingir até a gente, inevitavelmente. Porque o Brasil, a gente tem percebido, Koba, que ele tem se situado numa questão mais murista, né? O nosso presidente aqui atual não manifestou, embora ele esteja até hoje, né, esperando aí que haja a apresentação dessas atas, e isso tem se estendido, e tem acabando aí, a gente está vendo que o Edmundo foi acusado de usurpação, de ter feito várias falsificações, por isso que ele está até foragido, trazendo um problema diplomático até mesmo extensivo, onde o nosso presidente vai acabar tendo que se manifestar e enfrentar de alguma maneira essa violação a essa convenção da qual nós somos então signatários, que protege, né, bom a gente falar para nossa audiência, que protege então as embaixadas, não sendo elas aí territórios do país, né? Então só para a gente explicar direitinho aí. Você acha que isso aí pressiona a relação do Brasil com a Venezuela ainda mais, ô Leandro? Sem dúvida, e acho que para bem, né? O Brasil foi muito... Para bem de quem? Para bem da situação, para que ela se resolva. Eu acho que o Brasil é muito firme nas posições diplomáticas historicamente, né? Então, e isso não é uma posição do governo Lula. A diplomacia foi forte, inclusive sobre Bolsonaro, era muito forte no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E entendo que, né, o Brasil ser firme na defesa dos acordos internacionais é algo que pressiona para que a situação tenha uma solução na direção daquilo que se espera, que repito, né, na direção de algo pacífico, em que os direitos possam ser exercidos e dentro de um plano que todos estejam de acordo, que se possa recuperar uma democracia efetiva, né, na Venezuela. Eu acho que hoje, da forma como está, todo o legado, não só do Maduro, mas do chavismo, tem se comprometido por conta dessa posição autoritária, né, que hoje já se configura com os traços ditatoriais do Nicolás Maduro.